Oi, meus irmãos, pais, tudo bem? Eu fiz uma live esses dias falando sobre os motivos pelos quais filhos de pastores se assumem ou entram para homossexualidade. E acabei, na empolgação, esquecendo o principal motivo, tá? E eu estou aqui produzindo esse vídeo justamente para fundamentar o principal motivo, que é: o maligno é o inimigo das nossas almas. Ele não é inimigo de Deus, porque para ser inimigo de Deus você tem que ter poder equivalente. Martinho Lutero bem disse que até o diabo é o diabo de Deus. Não existe criatura soberana. Então o diabo não consegue rivalizar com Deus. Mas o diabo odeia a beleza com a qual a criação foi gerada por Deus. A imagem de Deus, de alguma maneira, impressa em suas criaturas, talvez é um dos maiores ódios que o diabo carrega dentro de si. Então, seu principal prazer é nos aniquilar, nos destruir, ofender a imago Dei em nós. Então, um servo e uma serva de Deus que se levanta para amar esse Deus soberano, santo, será alguém extremamente odiado e perseguido pelo maligno. Se o diabo não perturba a sua vida, vocês se tornaram sócios ou amigos e você nem percebeu. Não é que a nossa vida tem que ser um sofrimento, mas as escrituras afirmam que nós temos um inimigo. Esse inimigo é incansável no seu trabalho, que é destruir a vida de Deus em nós, a possibilidade da nossa redenção e da nossa obediência. Então, o principal motivo pelo qual um filho de pastor, de pastora, se assume ou entra na homossexualidade, Paulo escreveu aos Efésios dizendo que o maligno tem dardos inflamados que são jogados na nossa mente. Como podemos entender isso? Informações. A fé e a incredulidade vêm pelo ouvir. Nem todo pensamento que ocupa a nossa mente é nosso, procede de nós ou procede de Deus ou das Sagradas Escrituras. O diabo, ele não é perito em criar, ele é perito em distorcer. Então ele lança suas informações no nosso entendimento até que aquilo se solidifique e a gente passe a crer que aquilo é nosso. Então, quando ele lança informações de distorção da nossa sexualidade, que é a identidade primária com a qual Deus nos fez, ele deseja que essas informações sejam assimiladas ao ponto de se tornarem concretas e as pessoas dizerem que não foram criadas assim, que não são assim, que a condição ou escolha transexual ou homossexual é uma questão in natura. Nasceram assim, sem levar em consideração o que eu disse na live, que é o pecado original, desconfigurando tudo aquilo que Deus chamou de belo em Gênesis 1:30, e essa questão das informações do diabo. Quando o diabo não consegue capturar um homem, uma mulher de Deus, ele vai em suas áreas vulneráveis. Quando você consegue obedecer a Deus sexualmente, ele vai para as finanças. Quando você consegue se fortalecer nas finanças, ele vai para o casamento. Quando você consegue ficar firme no casamento, ele vai para os filhos. E ele sempre vai nos rodeando para encontrar nossa área de vulnerabilidade, entrar e tentar nos aniquilar. Paulo falou aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é pela fé que nós rejeitamos as informações e o padrão que o diabo quer imprimir em nós. Então quando alguém é assaltado pelas informações que Deus não tem uma mente sábia e nos determinou biologicamente como homens e mulheres, macho e fêmea, e cria-se toda uma crise da identidade sexual humana, somente com o escudo da fé essa pessoa consegue rejeitar. Então, por que filhos de pastores e pastoras cedem? Porque talvez naquele exato momento é a parte vulnerável daquele lar. E aqui eu quero te dar esperança. Nossos filhos são como peixes fisgados por um anzol. Eles podem até se afastarem do caminho do Senhor, se afastarem de nós por um dado momento. Mas se nós tivermos consciência que somos verdadeiros servos de Deus,
que nós somos verdadeiros pais e mães. Pode deixar o peixe ir, desde que o nosso exemplo tenha fisgado. A escolha pecaminosa é deles, mas eles viram que somos pais de verdade e servos do Altíssimo de verdade. Então é como a rebeldia da adolescência. Só quando você se torna adulto e pai que talvez você vai dizer, bem que minha mãe dizia, bem que meu pai dizia. Então, infelizmente, alguns vão ter que viver o dano do pecado, para que na vida adulta, para que depois dos 40 consiga se arrepender, consiga dar razão aos pais e dar razão ao Evangelho e a Deus. Um dos nossos projetos, para você ter ideia, é de pagar cirurgias para retirar próteses do bumbum e do seio de pessoas que viveram na transexualidade. Há obreiros no nosso ministério hoje que são homens de Deus que não possuem mais o membro sexual masculino, mas feminino, porque passou por cirurgias antes de pertencer ao Senhor. Então é essa esperança que eu estou dando a você. Talvez o seu filho aos 15, aos 20, está com essa crise de identidade, mas não se apavore, só não esqueça que ele é seu filho. O que fazer, pastor, se meu filho se assumir homossexual? Nunca esquecer que ele é seu filho, não mande o recado errado. O seu amor não está condicionado a ele amar a Deus e se converter. Deixe o recado claro a ele. Mesmo que você viva em pecado, você é meu filho, eu vou te amar. Se você viver o seu pecado, não nos veremos na eternidade. Você vai ser punido por Deus por causa da sua escolha pecaminosa. Mas não abandone ele por causa do pecado. O que fazer? Não há o que fazer quando a pessoa se tornou obstinada no seu pecado. Só não esqueça que ele é seu filho, não deixe de amá-lo, não deixe de tratá-lo bem, não faça com que o seu comportamento seja condicionado a ele te ouvir, a ele te obedecer. E por fim, eu leio aqui um texto do apóstolo Pedro, deixa eu encontrar aqui, no capítulo 5 de 1 Pedro, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então é isso que eu estou falando. Quando o homem e uma mulher de Deus ativa a ira do diabo, quando o homem e uma mulher de Deus obedece a Deus, plantam uma igreja, começam um ministério, você causou ira no diabo. E o diabo agora vai querer dar o troco. Não tenha medo do diabo, ele é um diabo vencido, mas não menospreze que ele possui uma experiência milenar à tua frente. Então Jesus venceu o diabo e deu essa vitória a nós. Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Mas não viva de maneira infantil, menosprezando as táticas de guerra do nosso adversário. As escrituras dizem: ele ruge, ele não é leão, ele é um gato. Ele é um gato, um gatinho vagabundo vencido. Mas ele ruge como um leão, rodeando a nossa vida, procurando a quem tragar. Então, por isso que eu falei, tem áreas da nossa vida que já fortaleceram, mas ele não desiste de averiguar se as áreas da nossa vida estão em desobediência e eles vão querer entrar em uma área vulnerável para causar dano. Então nunca pare de abençoar seus filhos, orar pelos seus filhos, reconhecer que o selo do sangue de Jesus cobre nossa vida, cobre o nosso ministério, cobre a nossa família, cobre os nossos filhos. Jamais desista de declarar a palavra, salmodiar o que as escrituras dizem sobre os filhos serem herança do Senhor. Não desista dos seus filhos por causa de uma escolha pecaminosa. Só tenham plena consciência de quem Deus é, de que a sua vontade é soberana, de que nós somos pais verdadeiros e servos do Altíssimo, ministrando a Ele em espírito e em verdade. E uma hora nós poderemos ver a poderosa mão de Deus convertendo situações que hoje são dolorosas, tá bom? Não desista, só mantenha o foco no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, nosso Senhor.